Muitas pessoas vivem anos tentando compreender por que alguns parecem avançar com mais facilidade, prosperar e experimentar abundância, enquanto outros se esforçam sem cessar e permanecem presos em ciclos de escassez. O ponto central dessa diferença não está apenas no esforço humano, mas na forma como se enxerga e aplica a palavra de Deus. A Bíblia não é um manual de fórmulas mágicas, mas um livro de princípios eternos. E é nesses princípios que encontramos os 7 segredos da riqueza e abundância. O primeiro passo é abrir os olhos espirituais para perceber que a prosperidade não começa na conta bancária, mas no coração. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso significa que a abundância flui de dentro para fora. Antes de experimentar riquezas exteriores, precisamos alinhar nossa mentalidade e nossa fé com a vontade de Deus. O primeiro segredo que a Bíblia nos revela é o da mentalidade de mordomia. Muitas vezes, confundimos prosperidade com posse absoluta, mas a Escritura ensina que somos apenas administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Salmo 24:1 declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando essa consciência invade nosso coração, deixamos de ser controlados pela ansiedade e passamos a lidar com os recursos como sementes, não como fim em si mesmos. Essa mudança de mentalidade é o que separa quem apenas sobrevive de quem verdadeiramente prospera. O segundo segredo está em semear com generosidade. Paulo escreve em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com abundância, em abundância também colherá. Esse é um princípio espiritual que transcende a matemática humana. O mundo natural ensina que guardar é acumular, mas o mundo espiritual ensina que dar é multiplicar. Quem aprende a liberar sementes, seja em forma de recursos financeiros, de tempo ou de dons, abre espaço para que Deus traga colheitas que ultrapassam as limitações da lógica. E o terceiro segredo é a busca prioritária pelo reino de Deus. Jesus foi direto em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitos correm atrás do dinheiro, mas acabam escravizados por ele. Outros fazem do reino a prioridade e veem as demais coisas, inclusive os recursos financeiros, virem como consequência. Isso não é apenas uma promessa, é uma lei espiritual. A riqueza verdadeira é resultado de prioridades corretas. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou prosperar apenas com esforço humano, mas terminou frustrado? Talvez tenha investido em negócios, estudado estratégias, mas no fundo percebeu que algo sempre faltava. Isso acontece porque a verdadeira prosperidade não pode ser sustentada sem princípios espirituais. Os segredos da abundância estão na palavra, e aqueles que decidem praticá-los se tornam como árvores plantadas junto às águas, que no devido tempo dão fruto, como diz o Salmo 1. O primeiro bloco que estamos construindo é uma porta de entrada. Estamos apenas começando a desvendar esses segredos. E quero que você permaneça comigo até o fim, porque a cada passo revelaremos uma chave que pode transformar radicalmente sua forma de ver a vida, as finanças e o propósito que Deus tem para você. Imagine por um instante um agricultor. Ele se levanta cedo, prepara a terra, cuida do solo, rega e depois deposita nele uma pequena semente. Aos olhos humanos, aquela semente parece insignificante, algo tão frágil, incapaz de se transformar em algo grandioso. Mas o agricultor não despreza o que planta, porque ele confia em uma lei que governa toda a natureza, a lei da semeadura e da colheita.
Essa não é apenas uma lei biológica, mas uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Deus. E é exatamente sobre isso que fala Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este é o primeiro segredo bíblico da prosperidade, um código espiritual que governa não apenas o campo agrícola, mas cada área da nossa vida, incluindo as finanças. Muitos acreditam que prosperidade é resultado apenas de esforço humano ou de estratégias de mercado. É claro que o trabalho e a sabedoria são fundamentais, mas há algo mais profundo acontecendo, uma dimensão espiritual que regula o fluxo de bênçãos. Quando você semeia generosidade, fidelidade e obediência, o que você está fazendo é plantar sementes no campo invisível do reino de Deus. Essas sementes, no tempo certo, se transformam em colheitas que ultrapassam a lógica. O agricultor nunca duvida do processo, porque sabe que a terra foi criada para dar fruto. Da mesma forma, a palavra nos mostra que Deus é fiel para multiplicar aquilo que entregamos em suas mãos. Mas talvez você esteja se perguntando: o que isso significa na prática para a minha vida financeira? Significa que cada decisão que você toma é uma semente. Suas palavras, seus hábitos, suas escolhas de investimento, sua fidelidade em devolver ao Senhor os dízimos e ofertas. Tudo isso constrói um campo espiritual que mais cedo ou mais tarde produzirá frutos. A grande armadilha é pensar que podemos semear descuido, avareza e incredulidade, e ainda assim colher abundância. Assim como seria absurdo um agricultor plantar pedras e esperar colher trigo, é igualmente impossível semear egoísmo e esperar prosperidade verdadeira. Veja a história de Isaac em Gênesis 26. A Bíblia diz que ele semeou numa terra de fome, em meio a uma crise, e mesmo assim colheu 100 vezes mais. O texto deixa claro: e o Senhor o abençoou. Esse detalhe muda tudo. A bênção não veio porque Isaac tinha uma terra fértil ou porque havia boas condições naturais. Pelo contrário, era um tempo de seca. O que fez diferença foi a obediência em plantar quando ninguém mais acreditava. Esse é o código espiritual da semeadura. Quando você planta pela fé, mesmo em tempos difíceis, você ativa uma colheita sobrenatural. Agora reflita. Quantas vezes você deixou de semear porque achou que não tinha condições? Quantas vezes você segurou a semente por medo da escassez? É justamente esse medo que impede muitos de viverem a abundância que Deus prometeu. O inimigo sabe que uma semente plantada no reino tem poder de se multiplicar em bênçãos que vão além do financeiro. Paz, saúde, relacionamentos restaurados, portas abertas. Por isso, ele tenta convencer você a guardar a semente, a enterrá-la no medo e não na fé. A aplicação prática desse princípio é clara. Organize suas finanças de forma a sempre separar a sua semente. Pode ser em forma de generosidade com alguém em necessidade, em ofertas missionárias, em socorrer um irmão, ou em investir com sabedoria em algo que traga frutos. Nunca despreze a semente pequena, porque Jesus disse que até mesmo um grão de mostarda, sendo o menor, pode se tornar uma árvore onde as aves fazem seus ninhos. Mateus 13, 31, 32. E aqui está uma pergunta para você refletir e compartilhar nos comentários. Qual tem sido a sua semente? O que você tem colocado diante de Deus, confiando que Ele pode multiplicar? Lembre-se, se a colheita que você tem em mãos não supre a sua necessidade, então ela não é colheita, ela é semente, e cabe a você decidir onde plantá-la. Esse é o primeiro segredo da riqueza bíblica. Entender que prosperidade não começa no que você segura, mas no que você entrega. A abundância não nasce da avareza, mas da confiança. O código da semeadura e da colheita revela que o mundo espiritual responde às suas ações. E quando você planta no reino, a colheita é garantida.
Não porque o solo seja bom, mas porque o Senhor da colheita é fiel. Há algo tão poderoso quanto plantar sementes. É preparar o terreno da mente e do coração. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas continuam presas a padrões de pensamento de escassez. A Bíblia declara em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o segundo segredo da prosperidade: uma mente renovada pela palavra, capaz de enxergar além das limitações e vislumbrar a abundância que Deus já planejou. Pense comigo. Quantas vezes você já acreditou que prosperidade era coisa distante apenas para alguns escolhidos? Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e concluiu que nunca sairia do vermelho? Esses pensamentos são como ervas daninhas que sufocam a semente da fé. Uma mente conformada com a escassez se torna prisioneira de dívidas, de medo e de limitações. Mas quando a sua mente é transformada pela palavra, você começa a ver oportunidades onde antes só enxergava barreiras. Você começa a declarar promessas, ao invés de murmurar problemas. Provérbios 23:7 diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que aquilo que você pensa e acredita no íntimo molda sua realidade. Se você se vê como derrotado, não conseguirá andar em vitória. Se você se enxerga como indigno, não conseguirá experimentar a abundância. Mas quando você se enxerga como filho amado de Deus, herdeiro das promessas, sua postura muda. Você começa a caminhar com ousadia, a tomar decisões com sabedoria e a atrair aquilo que já crê em seu coração. A história de José no Egito é um exemplo poderoso. Ele foi traído, vendido, injustiçado e preso, mas em nenhum momento deixou sua mente ser moldada pela dor. Ele manteve sua visão firme nas promessas que Deus havia lhe dado por meio dos sonhos. Quando se levantou diante de Faraó, José não falou como escravo, mas como príncipe. Ele interpretou os sonhos e apresentou soluções, porque sua mente estava renovada pelo Espírito de Deus. Resultado: em uma noite, ele saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito. Agora, aplique isso à sua vida. Talvez você esteja se sentindo preso por dívidas, limitações financeiras ou por um emprego que não reconhece seu valor. Mas a chave para sair dessa prisão começa na sua mente. Enquanto você acreditar que não pode, que não merece ou que é tarde demais, você estará acorrentado por pensamentos de escassez. Mas se você crer que Deus tem planos de prosperidade e não de fracasso, Jeremias 29:11, sua visão se alinha com os céus, e o que parecia impossível começa a se mover em sua direção. Muitos dizem: eu só vou acreditar quando ver. Mas o reino funciona ao contrário. Você só verá quando começar a acreditar. A fé é a semente da visão. Por isso, comece a imaginar-se livre das dívidas, abençoando pessoas, investindo, prosperando, sendo canal de bênção. Comece a declarar em voz alta: eu sou cabeça e não cauda, estou acima e não debaixo. Deuteronômio 28:13. Cada declaração é como uma gota que rega a terra da sua mente até que as sementes da palavra floresçam em abundância. E aqui fica uma pergunta importante. O que você tem alimentado em sua mente? Notícias de crise ou promessas de provisão? Vozes de derrota ou a voz de Deus? A renovação da mente é diária, assim como o maná era renovado a cada manhã. Se você não se alimentar da palavra, inevitavelmente se alimentará da escassez que o mundo prega. Mas se você fizer da palavra seu alimento, sua visão será clara, sua fé será fortalecida e sua vida financeira será transformada. Esse é o segundo segredo da riqueza bíblica, a mente renovada e o poder da visão. Porque a prosperidade começa dentro de você antes de se manifestar fora.
Quando sua mente é transformada, seu ambiente, suas decisões e seus resultados inevitavelmente mudarão. O terceiro segredo da prosperidade bíblica é simples, mas profundamente desafiador: a fidelidade no pouco. Jesus afirmou em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa é uma chave poderosa que muitos ignoram. Prosperidade não começa quando você recebe uma grande quantia de dinheiro. Ela começa quando você decide ser fiel e íntegro com o que já tem em mãos. Se você não honra a Deus com os poucos recursos que possui, dificilmente conseguirá administrar riquezas maiores. Pense em como isso se aplica ao cotidiano. Talvez hoje você esteja lutando para pagar contas, equilibrando as finanças mês a mês. Mas o Senhor observa como você lida com esses recursos. Você os administra com sabedoria. Você reserva parte para ofertar, para semear, para investir, ou desperdiça em coisas que não edificam. O reino de Deus não mede a quantidade, mas a fidelidade. A viúva que entregou 2 moedas no templo deu mais do que todos os ricos, porque sua atitude foi marcada por fé e entrega. Marcos 12, 43, 44. Outro ponto essencial é compreender que prosperidade não é apenas acumular para si, mas viver com propósito. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Ou seja, a riqueza tem um propósito: confirmar a aliança de Deus e ser instrumento de bênção. Não é sobre ter apenas para desfrutar, mas também para impactar vidas, financiar obras, socorrer necessitados e expandir o reino. Imagine alguém que sonha em prosperar, mas não entende esse princípio. Quando recebe um aumento, gasta tudo em si mesmo, esquece de ser generoso e deixa de lado o propósito eterno. Em pouco tempo, volta a sentir o mesmo vazio, porque o dinheiro nunca foi desenhado para ser um fim, mas um meio. Agora, imagine alguém que, mesmo com pouco, decide honrar a Deus, ajudar pessoas, ser íntegro. Esse coração fiel atrai o favor divino, porque Deus sabe que pode confiar maiores recursos em suas mãos. A fidelidade no pouco não se limita ao dinheiro. Ela inclui seu tempo, seus dons, sua palavra, seus relacionamentos. Se você quer prosperar, precisa aprender a valorizar cada detalhe que Deus já confiou a você. O servo que multiplicou os talentos em Mateus 25 não tinha muito no início, mas foi fiel e por isso recebeu ainda mais. Aquele que enterrou o talento perdeu tudo, porque não entendeu que prosperidade está diretamente ligada à responsabilidade. Aqui cabe uma reflexão. Se hoje Deus olhasse para a forma como você administra seu tempo, suas palavras e seus recursos, Ele poderia confiar em você algo maior? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é necessária. Prosperidade sem fidelidade se torna ruína. Mas prosperidade alicerçada na fidelidade se multiplica, porque está firmada em princípios eternos. Talvez você pense, mas como ser fiel se tenho tão pouco? A resposta está na atitude. Você pode ser fiel separando um momento para buscar a Deus pela manhã. Você pode ser fiel ofertando uma pequena parte de sua renda. Você pode ser fiel administrando melhor cada recurso. Quando o Senhor percebe que você valoriza o pouco, Ele abre as janelas do céu e confia o muito. Esse é o terceiro segredo da prosperidade bíblica. Fidelidade no pouco e o entendimento de que riqueza é ferramenta, não fim. Prosperidade sem propósito gera orgulho e vazio. Prosperidade com propósito gera vida, impacto e legado. E aqui está a decisão diante de você. Continuar tratando os recursos de forma descuidada ou alinhar sua vida ao propósito de Deus e atrair riquezas que não apenas enchem bolsos, mas transformam destinos.
Agora que você caminhou comigo por esses segredos, entenda, a prosperidade não é um acidente, não é fruto do acaso ou apenas de esforço humano. Ela é resultado de princípios eternos revelados na Palavra de Deus, que permanecem inabaláveis mesmo diante das crises, das dívidas ou das incertezas da vida. Você descobriu que a verdadeira riqueza nasce no coração, no alinhamento da mente e na fidelidade ao propósito. Não se trata de correr atrás do dinheiro, mas de viver de acordo com a vontade de Deus e permitir que o favor dele abra caminhos que você jamais conseguiria abrir sozinho. Talvez você esteja pensando, será que isso realmente pode acontecer comigo? A resposta é simples, sim, pode. Se aconteceu com Abraão, com José no Egito, com Davi, com Salomão, pode também acontecer com você. O mesmo Deus que prosperou homens e mulheres da Bíblia continua vivo, poderoso e interessado em escrever uma nova história na sua vida. Mas lembre-se, a prosperidade bíblica não é egoísta, ela tem propósito. É para abençoar você, sua família, sua comunidade e expandir o reino de Deus. Por isso, quero te desafiar a dar um passo hoje. Comece aplicando ao menos um desses segredos. Experimente a fidelidade no pouco, a semeadura intencional, a renovação da sua mente. Permita que a oração da manhã, a consagração do seu trabalho e a generosidade sejam marcas no seu dia a dia. Você vai perceber que, pouco a pouco, sua vida começa a mudar. Portas se abrem, ideias surgem, relacionamentos são restaurados e aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. E agora eu te pergunto, você acredita que isso realmente pode acontecer na sua vida? Já viveu algo semelhante ou conhece alguém que experimentou a prosperidade de forma sobrenatural? Se esse vídeo falou com você, é porque ele precisava chegar até aqui. Então, escreva nos comentários a sua experiência ou até mesmo um pedido de oração. Eu quero interceder por você, quero declarar que o favor de Deus se manifeste sobre sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque pode ser que essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra. Lembre-se, prosperidade não é sorte, é decisão. E hoje você pode decidir viver o extraordinário de Deus. Que a abundância, a paz e a sabedoria do Senhor acompanhem cada passo seu. Que sua vida seja um testemunho vivo de que a palavra de Deus é fiel. E que, a partir de hoje, você seja reconhecido não apenas como alguém abençoado, mas como alguém que carrega o propósito eterno da prosperidade do reino. Que Deus te abençoe e te prospere em todas as áreas. Amém.